O ser humano é um tanto quanto irracional ainda, né? Toda vez que acontece alguma coisa que a gente não está esperando, alguma coisa que mexe com o nosso emocional, a gente tem a tendência a ser irracional e ficar muito nervoso com certas atitudes, ficar muito imediatista quando acontece alguma coisa. E eu acredito que esse imediatismo ele é um pouco perigoso. Ele pode fazer a gente decidir tomar certas atitudes que a gente não gostaria. E talvez se a gente tivesse um pouco mais de paciência, se a gente pudesse dar uma respirada antes de fazer alguma atitude que a gente não gostaria, isso poderia trazer muito mais paz pra gente, sabe? Sabe quando você tá com a cabeça cheia de questões, quando você tá pensando sobre muitas coisas, e aí a sua cabeça vai começando a ficar cheia, você vai começando a ficar impaciente, porém você consegue dormir e aí no dia seguinte parece que de alguma maneira aquelas questões foram processadas, sabe? E você acorda mais leve, eu diria. E é engraçado porque o simples fato de você dormir faz com que você fique com a cabeça um pouco mais tranquila e por mais que você não tenha resolvido aquelas questões que você estava pensando, pelo menos você acorda com mais racionalidade, eu diria. Eu acho que aquele tempo é fundamental para que você possa, de alguma maneira, ficar um pouco mais paciente e ao invés de fazer as coisas no calor do momento, você consegue dar uma pausa, pensar antes de fazer e essa pausa é muito importante para a gente fazer as coisas certas, sabe? Porque nos momentos de irracionalidade, de imediatismo, a gente faz muita besteira. Então eu estava pensando se a gente consegue, através dessa pausa, de um dia para o outro, quando a gente dorme e tudo mais, ter essa paciência. Será que quando acontecer algo que, de alguma maneira, tire a nossa paciência, a gente consegue aplicar isso no momento, usando a própria lógica e racionalidade de saber que talvez a gente, talvez a gente esteja agindo por impulso e antes de deixar esse sentimento irracional tomar conta da gente, a gente, enquanto estiver no próprio momento mesmo de falta de paciência, de estresse, a gente já antecipar esse processo que a gente sabe que vai acontecer, que tendo um tempo a gente consegue ter mais calma e paciência. Então, usar isso, usar a própria lógica para antecipar o momento, sabe? Eu acredito que fazer isso, por mais difícil que pareça, isso pode ser feito sim, em um momento que você estiver muito estressado, estiver querendo fazer alguma besteira, falar alguma besteira para alguém, você, através dessa lógica que eu disse, se controlar e saber que você talvez esteja agindo por impulso, sabe? Então, eu acho que a gente pode aplicar isso na prática, sabe? E é interessante pensar sobre essa questão.